Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Bol, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Srivasari Gaura Bhaktavrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, 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 Om Haribô, 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 todas as glórias, os devotos reunidos. Então vamos hoje ter mais uma aula, né, aqui do Srimad Bhagavatam, né, o canto 7, tá aqui, ó. Canto 7 sobre a história de Prahlada Maharaja, ou o passatempo de Nrsimhadeva com Hiranyakashipu. Todos esses passatempos, eles têm, né, uma referência interna, onde você pode compreender que os personagens dessa história, eles, de alguma forma, eles nos representam. Tá? Como toda a história de todas as escrituras, sempre tem um simbolismo, um arquétipo por trás, no qual você, através da meditação, ou da leitura mais espiritualizada, ou da intuição, você consegue registrar na sua percepção o que aquelas palavras, o que esse passatempo realmente está querendo te mostrar no exato momento da sua evolução, do seu nível de consciência. Compreende? Então aqui a gente pode ver que Hiranyakashipu representa o nosso ego. Tá? Representa o nosso ego,
Prahlada Maharaja representa o espírito, né? O espírito puro que está atuando nesse mundo para vencer esse falso ego. Então, Prahlada Maharaja era filho de Hiranyakashipu, e o passatempo que Deus criou é essa modalidade, vamos dizer assim, do espírito conseguir superar a influência tão negativa do falso ego na nossa vida. E Hiranyakashipu representa, né, nesse passatempo, o falso ego mais assim demoníaco que pode haver, e mostrando que se nós tivermos, né, desperto em consciência, assim como Prahlada Maharaja era uma criança, então, se a nossa consciência desperta tiver assim como uma criança ainda, nós seremos capazes de superar a influência desse falso ego, por maior que ele seja, dentro desse nosso contexto de experimentação para dissolver esse falso ego. Forma humana significa que você vai aprender a transcender esse falso ego e viver nessa consciência pura de Deus nesse mundo. E Nrsimhadeva é a presença de Deus, mostrando que ele pessoalmente se encarrega de destruir o falso ego, todos os obstáculos, tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que traz ofensa e medo para a vida do devoto, a Suprema Personalidade vem e erradica de vez. Assim como, né, ele matou aqui Nrsimhadeva, o demônio. Né? Então esse demônio aqui é como se fosse o falso ego. E Nrsimhadeva, essa super-alma que está em nosso coração. E quando você atinge esse ponto de Prahlada Maharaja, que veio nesse exemplo como uma criança de 5 anos, ou seja, quando o nosso espírito já está funcionando em consciência, mesmo que ainda criança ou neófito, com certeza a super-alma em nosso coração vai atuar aí, destruindo esse falso ego, mesmo que ele seja, né, o senhor do universo, porém com essa intenção negativa. Então é muito bom ter essa referência, né, vamos dizer assim. Então temos que ter essa noção assim, né, do que acontece do chamado lado de fora, é um simbolismo interno, né, dentro de nós é um simbolismo interno, ou seja, o aspecto mítico, simbólico, arquétipo, dê o nome que você quiser, tudo que existe assim do chamado lado de fora, quando você estuda uma escritura, você tem que reviver no seu coração o simbolismo dessa história e realizar isso, porque esse é o caminho de cada um. Por exemplo, se você for estudar a história do Mestre Jesus, você entende que Jesus ele estava nos representando humanamente para chegar ao ponto de Cristo. E para chegar nesse ponto de Cristo, ou tendo chegado ao ponto de Cristo, a história que envolve aquele personagem é o que vai acontecer em nós. Então, quando você se torna um Cristo nesse mundo, o mundo, que é a representação do falso ego, das tendências demoníacas, vai tentar te crucificar. Vai ter muita força contra. Só que você aí se tornou um Cristo, você é dirigido diretamente pela super-alma. Então você vai vencer a morte, você vai vencer a ilusão do mundo, né? Como diz o Mestre Jesus, né? Eu venci o mundo. Então o que quer dizer isso? Significa que você venceu a ilusão. Esse mundo, né, que Jesus está falando, considerando que é o mundo de todo mundo, é o mundo da morte, o mundo da miséria, o mundo da ilusão, o mundo do tempo. Então eu venci o mundo, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Esse é o poder do Espírito, né? Mesmo autorrealizado, você vivendo em Deus, imerso intimamente com Deus em seu coração, você pode estar aqui nesse mundo, ou seja, nesse cenário, né? Onde há uma forma humana, porém você está totalmente desvinculado dessa energia material, porque a sua consciência já é uma consciência de realização.
máxima do espírito. É isso que nós temos que saber. Isso é uma tremenda vantagem, porque aí você já não vai estar mais sonhando, né? Hoje mesmo, né, em função disso que eu estou falando aqui, eu estava meditando, né? Assim como uma pessoa ela se projeta conscientemente no mundo dos sonhos, ou seja, a pessoa está sonhando, mas ela sabe que está sonhando. Ela tem essa habilidade. Ela fala assim, o meu corpo está dormindo ali naquela cama e eu estou tendo um sonho, eu estou no corpo astral e eu entendo que isso aqui é um sonho. E aí tudo que acontecia no sonho você está observando conscientemente. Ou você pode estar associado com guias ou com mestres, com seres, né, que te acompanham, mentores, tem esses nomes, né, na filosofia espírita. Então você observa, né, é uma testemunha daquilo sem perder a consciência. E tem gente que vai para o sonho e esquece completamente que está na cama dormindo e aquele mundo passa a ser o mundo dele. Então é um mundo de ilusão. Assim também nesse mundo, normalmente, é um mundo de ilusão para todo mundo. Ninguém está consciente do que é, vivendo nesse mundo. Daí, a vida espiritual significa exatamente você se situar no espírito e estar desperto, acordado, testemunhando esse mundo, vivendo no aqui e agora, sem perder o seu posicionamento conforme diz Deus, né? Se você está acordado, você está vivendo em mim e naturalmente você está fazendo o serviço devocional, porque essa é a sua natureza eterna. E aí você está nesse mundo completamente consciente, certo? Então você está no mundo, mas você sabe que você não é desse mundo. Então essas palavras que o mestre Jesus falou, como todos os outros mestres que são despertos, é mais ou menos assim, você tem que aprender a viver consciente dentro desse mundo de sonho, seja no mundo chamado de sonho mesmo, ou nesse mundo de vigília, que é um tipo de sonho que parece mais real e que está mais adequado para você ter essa autorrealização. Então, o mestre Jesus, que atingiu esse estado de Cristo, que é o que nós temos que atingir, que é isso que Krishna está falando no Bhagavad Gita, que é o quarto modo da natureza, né? Shuddha Sattva, a bondade pura. Quando você entra nesse modo de existência, ou seja, você está desperto, né? O que é o Buda? Você se torna um Buda. O que é o Buda? O que é o Buda? Siddhartha Gautama atingiu o estado de Buda. Então, o estado de Buda quer dizer iluminado. Você está vendo com a luz esse mundo de escuridão. E a maioria das pessoas não, estão vivendo em escuridão e sonhando sem perceber a sua própria realidade. E daí Deus vem, fala todo o Bhagavad Gita para te dar esse norte, que você tem que realmente interiorizar, né? Seja através da meditação, seja através do canto do santo nome, seja através de estar sempre introspectivo, né, refletindo sobre tudo que está sendo falado, tudo que está sendo ouvido e adotar essa postura de voltar a sua energia para o seu coração místico, que é onde estão situados, né, o espírito e a superalma, e dessa forma você conseguir caminhar nesse mundo sem estar no sonho, perdido no sonho, cheio de desejos, de prazeres, de medos, de várias emoções, de vários pensamentos. Você sai fora disso. Você sai fora da mente. Porém, a mente ela continua existindo e você passa a usar a mente de uma forma benéfica para a sua autorrealização, ou para manter essa estrutura de consciência nesse mundo. É isso que Krishna está falando. Temos que trabalhar isso. E esse desenvolvimento acontece agora nessa forma humana que tem uma inteligência, né,
especial para fazer com que a gente consiga ficar situado nesse estágio. Aí alguém vai chamar de nirvana, de samadhi, mas isso não significa que você tem que ficar ali parado num lugar completamente desconectado do mundo. É outra coisa, o mundo vai ser visto pelos olhos do Espírito. Você vai entender a presença de Deus em tudo. Vai entender que toda essa estrutura de manifestação material, a substância por trás de tudo é o Brahman. O Brahman é a energia que flui da suprema personalidade de Deus. Compreende? Você, como um pequeno Deus, tem o poder de manifestar um pequeno universo dentro da mente de Deus, e daí você faz um divertimento. Você passa a viver co-criando com essa consciência. Ninguém mais te engana, né? Nenhuma mídia, nenhuma narrativa, nenhuma informação que esteja desintonizada da verdade que você já está sentindo. Não tem, ninguém vai precisar falar mais o que é a verdade. E mesmo assim, ninguém pode te falar a verdade e você entrar na verdade. Você tem que ser a verdade através da prática, da purificação, né? Não adianta falar, Krishna é Deus para você. A sua mente está cheia de teorias em função de não aceitar isso. Você está racionalizando, porque o falso ego ele não quer se render a Deus. Se render a Deus significa a morte do falso ego. E como você vive nesse mundo dos sonhos, né? Você acredita que é um sonhador, uma pessoa que está acordada, e não tem nada disso. O Bhagavad Gita explica muito bem, né, que a gente não faz nada. São os elementos naturais que estão fazendo. E aí você tem que entrar nessa situação onde você se torna o eu real que você é, e não esse eu imaginário. E aí você se rende a Deus, naturalmente, esse eu pequenininho, né? eu inferior, o eu imaginado, o falso ego, ele vai se dissolver naturalmente. O falso ego ele só pode existir enquanto você não está consciente de Deus, vivendo essa realidade do espírito que você é. A escuridão ela só pode continuar existindo se não houver luz. A partir do momento que você se torna luz, né? Buda, né? Esse nome, iluminado, ou Cristo, ou Prabhupada, né? Esse termo, né? Prabhupada também é um título, né? Da pessoa que está manifestando o divino. Então, quando você está nessa posição, a escuridão já não é mais aquela escuridão, ou não vai te afetar mais como antes, onde você vai ficar tateando no escuro. Você vai caminhar com os olhos divinos. Isso é formidável, né? Então, Prahlada Maharaj está aqui nessa sua exposição aqui, né? Mostrando para os seus amiguinhos, né? Presta atenção, porque se você não acordar espiritualmente, você vai seguir a rotina material que você está seguindo há várias vidas, né? Cada vida é um tipo de uma novela, de um personagem, onde tem vários fatores acontecendo e você está se envolvendo com isso, com o falso ego, sofrendo, tendo alguns prazeres, algo positivo, algo negativo, algo bom, algo mal, karma bom, karma ruim. E aí, no final, isso não resolve nada da sua vida. Porque, como o Prahlada Maharaj falou no começo desses versos, né, essa situação de tudo que vem acontecendo da nossa vida, onde a gente classifica como bom ou mal, agradável ou desagradável, vão acontecer independentemente de você querer ou não querer. Já é uma programação de de colheita daquilo que você semeou nas suas vidas passadas. É um projeto de vida que você fez ignorantemente. Porém, dentro dessa ignorância, desses acontecimentos inevitáveis que vão acontecer, você tem essa capacidade na forma humana de transcender isso. E só nessa transcendência, que vai vir através da misericórdia de Deus, porque você vai se render a Krishna, a Vishnu, a Deus, ele vai libertar você dessa situação onde você está vivendo uma mentira. Uma mentira.
um sonho. E quando você se liberta, aí sim você transcende o karma. Aí você passa a ser o senhor da sua vida. Aí você vai definir o seu chamado destino. E o destino máximo da vida, a meta suprema da vida, é você conseguir, nessa forma humana, viver em conexão com essa verdade absoluta que bondosamente habita junto com você no coração. E você, com essa consciência, mantendo essa consciência firme, sempre fixa nos pés de lótus de Deus, que é o que ele pede no Bhagavad Gita, você finalmente, após a morte, não vai ter que ser outro personagem de outra vida repetindo todo esse esquema. Então você sai e volta para a realidade original, ou o lar original, Vaikuntha Loka Dhamma, né, assim chamado, que é o lar original do espírito nessas relações com Deus, face a face, em vários humores. É isso que Krishna vem fazer e nos convidar a voltar para essa realidade pura, espiritual. O mundo que é só feito de amor, felicidade, consciência, eternidade. Então isso é incrível, né? Imagina, nós somos eternos, nós somos seres de amor, somos seres sempre felizes, porque somos partes de Deus, somos filhos de Deus, feito à imagem e semelhança dele, e estamos aqui nos identificando com esse corpo material e pensando que nós somos temporários, vivendo numa inconsciência completa, porque você nunca pensa em Deus, nunca pensa no Espírito, você é levado por essa onda de sonho, da ilusão, o dia inteiro, vidas e vidas, e você não presta atenção nisso. Então você está mergulhado em algo que é o processo de autodestruição, autossuicídio, né? Aí as pessoas não têm tempo, eu sempre repito, de parar nem 15 minutos para dar uma atenção maior, né, para essa divindade, ou para o seu lado, né, parte divina, centelha espiritual de Deus. Né? E também você é pura felicidade, mas por estar identificado com esse corpo, você está vivendo sofrimento, problema, miséria. Você está sendo algo que você não é. E só por isso já é horrível. Então, quando você vive no corpo, pensando que é o corpo, dentro de um sistema que manipula com narrativas de que é assim, que é assado, que a lei é essa, tal, você fica preso, escravizado, e aí a sua mente programada ou condicionada começa a acreditar que a verdade é isso aqui. É igual quando você está sonhando, você acha que o sonho que é real. Aí quando você acorda, você fala assim, era só um sonho, graças a Deus, né? Quando é um pesadelo, né? E, pô, pensei que era real, ainda bem que acabou o sonho. E aqui também é uma espécie de pesadelo. E você tem que acordar. E para acordar, você tem que viver a natureza do espírito que você é. A partir do momento que você acordou, pronto. Esse mundo, esse sonho, não é um sonho, nem é um pesadelo. Você está vendo tudo que está acontecendo. E para isso você tem que fazer o sacrifício na forma humana para recuperar essa posição. E dentro da simbologia que a gente falou aqui no início, Deus no seu coração, ele vai manifestar toda a potência dele para você chegar nesse ponto de realização completa. É isso que Deus quer, mas ele está esperando a sua atitude de ir em direção, né, a ele. Aí ele fala, pensa sempre em mim, lembra que eu sou Deus, lembra que você é uma parte integrante de mim, lembra que tem um mundo de realidade, esse mundo material, que é só um mundo de sonhos, a existência material. Tem um motivo por você estar aqui, agora que você está recebendo a informação, porque você foi beneficiado por Deus, né, para te dar essa informação. Agora faz algo para mudar essa energia sua que está pegada, vinculada, inconsciente do que está acontecendo à sua volta. Certo? Mesmo assim, nesse mundo material, sem falar em consciência espiritual, existe um controle de pessoas
que através da mídia programa a mente de todo mundo. Isso já é sabido, né, e notado atualmente, porque estamos elevando de vibração planetária. Todo mundo está sendo enganado há milhões de anos. Milhões de anos, quem está nessa forma humana está sendo enganado. E daí vem toda a miséria, todo o sofrimento, porque existem seres que se alimentam do sofrimento, da dor humana. Isso é terrível, né? Então, esses são os demônios, né, que existem por aí. Temos que acordar, temos que ser os capitães da nossa alma. Singrar, né, nesse oceano de ignorância com sabedoria, nos conduzindo, né, pela bússola amorosa e ir para o porto seguro dos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. Ali temos que aportar, né, a nossa mente para que a nossa consciência vá segura para o continente divino. Então vou ler o verso aqui, verso 17 e 18, capítulo 6, canto 7. Jato nakastit kwacha kutrachidiva jinaswam attimanam alam samartaha vimochitum kamadrisham vihara kridamrigo janigado vishargaha tato vidurati paritya daicha daicheshu sangha vyashya makeshu upeta naranyadi devam samukta sangai isito pavargaha. Quando a gente fala o verso assim em sânscrito, a potência dessas palavras, né, porque sânscrito é a língua original, é a língua dos semideuses, né, dos lugares celestiais. Então a palavra ela tem esse poder de manifestar a energia da ideia que contém essa palavra. Então, quando você recita assim em sânscrito, que essa é a palavra, né, original, há uma potência assim, mais exclusiva, né, para manifestar todo o ambiente no qual nós vamos nos inspirar a falar as palavras aqui dessa aula. Ok? Então, tradução. Meus queridos amigos, ó filhos dos demônios, é incontestável o fato de que, não conhecendo a Suprema Personalidade de Deus, ninguém, em parte alguma, jamais conseguiu libertar-se do cativeiro material. Pelo contrário, aqueles que não conhecem o Senhor estão atados pelas leis materiais. De fato, eles se entregam ao gozo dos sentidos e só querem saber de mulheres. Na verdade, eles são verdadeiros brinquedos nas mãos de mulheres atraentes. Vítimas dessa concepção de vida, eles são rodeados por filhos, netos e bisnetos, e assim ficam agrilhoados ao cativeiro material. Aqueles que são muito apegados a esta concepção de vida chamam-se demônios. Portanto, embora sejais filhos de demônios, mantende-vos afastados dessas pessoas e refugiai-vos em Narayana, a Suprema Personalidade de Deus, a origem de todos os semideuses. Porque para os devotos de Narayana, a meta última é libertar-se do cativeiro da existência material. Aqui nesse verso, Prahlada Maharaja já está dando um direcionamento. Nos outros versos, né, ele foi falando assim, o que é o obstáculo. Então ele está falando aqui que ele está pedindo, né,
Olha, não há possibilidade de você escapar desse cativeiro material se você não conectar a sua consciência à consciência de Deus. Basicamente, né, sintetizando toda essa questão. Mas aí as pessoas, né, não conseguem fazer isso, e ele explica aqui, né? Ó, você não conhecendo a suprema personalidade de Deus, ou seja, ninguém, em parte alguma, jamais, é um devoto puro falando, Prahlada Maharaj é como se Krishna estivesse falando pela boca dele. Jamais conseguiu libertar-se do cativeiro material. Porque o cativeiro material, ele só acontece porque você está desvinculado em consciência de Deus. Qual é o problema? O problema real da humanidade atualmente é porque elas estão desespiritualizadas. Elas perderam esse contato com Deus. Contato real. Não assim que eu acredito em Deus, que eu tenho uma religião, ou que eu tenho uma crença, né? Uma instituição, uma filosofia, uma escritura. Então isso aí não adianta nada. A questão é a seguinte, o quanto que você está fazendo por você mesmo uma prática onde você está internalizando a sua energia e realmente assim com toda a avidez, com todo o desejo de sua alma, você está interagindo com a superalma no seu coração. Esse é o ponto. Não existe a realização, assim como Krishna pode aparecer para você aqui agora, mas você vai ver Krishna, mas não, você tem que estar ligado com ele. Assim que ele fez com Arjuna, ele colocou Arjuna em ilusão, né? Apesar de Arjuna ser um devoto puro de Krishna, quando foi narrar o Bhagavad Gita, ele colocou Arjuna em ilusão, para Arjuna nos representar nessa posição ilusória em que sempre estamos. E daí Arjuna fez certas perguntas que só uma pessoa em ilusão poderia fazer, já que a suprema personalidade de Deus estava ali diretamente, né, em frente de Arjuna, que era assim, né, o amado dele, né, eterno. E daí foi acontecendo, né, a leitura do Bhagavad Gita, até que no final Arjuna recebeu a graça da revelação de Deus, e aí ele lutou na guerra de Kurukshetra. Da mesma forma, você só vai lutar nesse mundo contra a Maya se você realizar a presença de Deus no seu coração. Compreende? E aí Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Krishna, falou assim, qual é a arma para você usar para lutar contra a Maya nessa Kali Yuga? Aí Chaitanya veio trazer o santo nome de Deus, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna estava falando, canta esse nome que é o modo mais fácil de você vencer essa batalha contra a Maya. Um pouquinho que você cantar na sua vida o santo nome com essa devoção, com esse amor, naturalmente você vai sentir uma grande diferença da sua consciência contemplando esse mundo, vai ser de forma diferente. Porque você está sempre lembrando de Deus, né? Geralmente a nossa vida não está sempre lembrando de Deus. Ele está sempre lembrando do nosso falso ego, do que a gente quer realizar como sonho, como objetivo, como entretenimento, como qualquer coisa nesse mundo. Então Deus falou, não, você tem que estar pensando em mim, porque, ou cantando meu nome, né, o poder da palavra, você está sempre criando a circunstância do seu movimento, né, humano, nesse assim chamado cenário universal, agora atualmente no planeta Terra, onde você Deus começa a fazer arranjos para você se posicionar cada vez mais na vida espiritual e depois, posteriormente, usá-lo para ser uma pessoa que vai passar essas informações. Porque você já tem essa realização. E aí você vendo os seus irmãos, né, em espírito adormecidos, você vai tentar de alguma forma acordá-los, mas respeitando o direito deles de querer levantar da cama
e fazer as atividades espirituais, ou continuar na cama dormindo, sonhando. Então, quando você acorda, você vê que o mundo não é exatamente isso que você pode estar pensando agora. Daí tem esses filmes, né, muito incríveis, né? Matrix, vários filmes. Agora, ultimamente, eu vi um filme muito bom chamado Free Guy. Free Guy é Ultrapassando os Limites. E daí o mundo vai te dando essas perspectivas, né, para você ver e falar assim, poxa, eu estou preso, eu posso sair desse jogo, eu não preciso ser um boneco vivendo sempre como um marionete programado do sistema. Eu posso sair. E como é que você vai sair? Você vai sair quando você coloca o óculos da realidade. Né? No caso desse filme que eu estou falando, Free Guy, ele colocou o óculos e ele começou a enxergar o que os jogadores lá que já estão fora do jogo veem. E aí você tem que colocar o óculos da rendição à suprema personalidade de Deus. A partir do momento que você se rende a Deus, você começa a ver o mundo da forma perfeita, onde você já não vai ser mais manipulado pelas forças, não só do sistema, mas pelos modos da natureza material, né? Ignorância, paixão e bondade, porque você vai transcender. Agora você está vendo. Agora você entrou no jogo real, você não é mais uma marionete. E nesse jogo real você pode se tornar um devoto puro. O máximo do máximo. Certo? Então tem mais ou menos uma interpretação assim, espiritual. Se você olhar com os olhos do espírito mais avançados, né, para esse filme, ou para a Matrix, né, que a Matrix também mostra que você está vivendo num sonho. Tá? Então você tem que acordar. Aí ele fala aqui, né, que ninguém vai conseguir se libertar do cativeiro material. Eu quero me libertar, eu quero me libertar, eu quero sair dessa maia. Eu quero voltar para o mundo espiritual. Eu falei assim, tá, tudo bem, mas você tem que contactar a energia de Deus. Você só pode voltar para o mundo espiritual, que é o mundo de Deus, se você estiver vivendo em Deus nessa encarnação aqui. Porque você vai para onde, após a morte, estiver vibrando a sua consciência. Na sua consciência, você sempre é um devoto puro de Krishna. Mas a sua mente, né, a sua inteligência é que vai determinar o padrão da onde você vai ter a sua próxima experiência, seja aqui no mundo material ou seja no mundo espiritual. Por isso que nós somos chamados de Tatastha Shakti. Nós somos a energia marginal de Deus que tem essa possibilidade de estar vivendo aqui agora, como a gente está vivendo, na energia material, que o melhor modo é viver consciente aqui, e depois do desenlace carnal a gente volta para o reino original, onde a alma é plenamente feliz, consciente, cheia de amor, né? Esquecemos isso, achamos normal a miséria, o problema, o sofrimento, isso aí se tornou normal. Tem gente que tem prazer com sofrimento, né? Assim, vendo, né? Por isso que esses jornais de notícia ruim fazem tanto sucesso. Gostamos de ver assim, a confusão, o caos, o medo, as agressões, esses filmes de polícia aí que estão, né, fazendo ações de perseguição. Gostamos dessas coisas, assim, é normal. Esse é o prazer da... né? Dizem que a gente tem um cérebro reptiliano, né? Um cérebro competidor demais, é um cérebro que quer sempre possuir hierarquia, né? Ser melhor. E aí vamos vivendo nesse mundo dessa maneira assim, contaminada. Temos então que despertar imediatamente, não ficar enrolando, né?
Está enrolando Deus, está enrolando. Aí você vai pedindo a Deus algo melhor para a sua vida material, ou então você se acha muito bonzinho, pede que, Deus, mude o mundo, deixe o mundo melhor. Deus, por que você deixa que o mundo seja assim? Mas esse mundo é assim, Kali Yuga é assim. Kali Yuga é o inferno na Terra. Depois vai vir a Idade de Ouro, aí vai ser o paraíso na Terra. É assim, segue um ciclo, né? Inverno, verão, outono, é o ciclo, vai repetindo. Mas você não tem nada a ver com isso. E Deus está falando assim, volta aqui para o mundo espiritual. Não tem a história do filho pródigo? O filho pródigo saiu do mundo espiritual, estava aqui no mundo material sofrendo, até que deu uma hora que ele falou, pô, cansei de sofrer, eu sou filho do rei, né? Quero voltar lá para a casa do meu pai. Aí quando ele voltou, o rei não estava com raiva dele, estava com saudade dele. Então Deus está sempre com saudade de você. Agora mesmo no seu coração, Deus está com saudade que você o visite. E nessa visitação, você vai receber todas as bênçãos. Assim como o rei lá, quando o filho chegou, ele fala, né, prepare a melhor comida, prepare uma festa. Meu filho voltou, ele estava lá sofrendo, uma vida miserável. Meu filho, então, e eu estava no coração dele, né? Deus estava no coração do filho pródigo e assim, então Deus aí está triste, né? Deus não fica triste, mas vamos botar um lado humano aí, então Deus está assim, poxa, estou oferecendo o infinito, o eterno, a consciência, um mundo pleno, e ele quer ficar nesse mundinho do falso ego, onde tem que trabalhar, se sujeitar, viver essa vidinha, né? Onde ele está andando, capengando, indo para a velhice, para a morte, e depois doença e problema e tantas coisas, e confusão, confusão é briga para lá, para cá, conflito. Então é hilário isso, né? É como se um trilionário chegasse para você, Bacta Alemão, aí, vou te dar um quatrilhão de reais, você quer? Toma aí, para mim não faz diferença não, 4 trilhão de reais, toma aí. Aí você, não quero não, porque aí eu prefiro ficar aqui ganhando meu salário mínimo de 100, 200 reais, porque isso é honesto, porque a igreja falou isso, o pastor, as crenças, né? Não. Eu falei, mas eu estou te dando 4 trilhão de reais, você vai ser o dono do mundo, você vai poder comprar o que você quiser, você vai se divertir, tal. Eu falei, não, eu prefiro ficar aqui nessa vidinha mesmo, morar no meu barraquinho, no meu negocinho ali. Então, esse tipo de consciência, Deus, ele é abundante, Deus quer que você prospere, Deus quer te dar tudo que é bom e agradável, mas você não quer se associar com a força divina no seu coração que faz você ser senhor da sua mente, um co-criador maravilhoso. É muito estranho isso. A nossa programação, nosso medo de aceitar a presença de Deus, né? Então, para lá da Maharaj aqui, ele está falando para os amiguinhos dele, olha, sem Deus você não vai sair desse cativeiro material. Presta atenção no que eu estou falando. Esses professores aí do meu pai estão ensinando vocês a se degradarem cada vez mais, porque a educação que vocês vão ter aqui vão fazer que vocês sejam pessoas assim agressivas, né? Porque, imagina, alunos de Hiranyakashipu, compreende? Então, ele está falando assim, não vai se conseguir libertar do cativeiro material, pelo contrário, aqueles que não conhecem o Senhor, não vivem no aqui e agora, em Deus, estão atados pelas leis materiais. E as leis materiais, que significa Maya, são leis poderosíssimas, tá? Ninguém escapa de Maya. Maya é a energia da ilusão de Deus. Ninguém escapa de Maya, não tem como você lubridiar ou fazer um acordo com a energia ilusória. Não existe isso. Mas quando você se rende a Deus, Deus, como a energia de Maya, ele sai da sua vida. Simples entender isso. Você está lutando contra Deus quando você acha que tem o poder pessoal de vencer a ilusão. Isso é um absurdo. O falso ego,
ele não quer se render a Deus, ele não quer dedicar nem um pouquinho do tempo e energia dele nesse serviço devocional, em estar, né, ouvindo sobre Deus, cantando o nome de Deus, lendo, pegando ali o Bhagavatam, vou ler esse versinho agora de para lá do Maharaj, assim como a gente está fazendo aqui agora. Deixa que o seu eu superior vai fazer esse diálogo que a gente está fazendo aqui agora. O que eu estou fazendo? Estou usando o meu eu superior, inspirado, né, pela energia divina, para a gente estar aqui aprofundando esse assunto. Tá? Então, leis materiais, né? Quem não conhece leis materiais está atado. Você está atado aqui aos modos da natureza material exatamente porque você não conhece Deus. E conhecer Deus é a coisa mais simples do mundo, porque você é parte dele. E a partir do momento que você faz essa introjeção de energia espiritual, Deus se revela, você não vai ter dificuldade. Eu posso garantir isso para você. Tá? Então, de fato, eles não conhecem o Senhor, estão atados pelas leis materiais e, de fato, eles se entregam ao gozo dos sentidos e só querem saber de mulheres. Aqui está se referindo ao homem, pode também usar as mulheres, só querem saber de homens, você quer saber de dinheiro, você quer saber de algo relacionado ao conforto dessa vida material. Tudo é movido pelo sexo, pelo dinheiro, pelo medo. E aí para lá está falando, ó, no final você vai ver, vocês vão ficar aí atraídos sexualmente. Tá? Vocês, no caso aí eram meninos, né? É por isso que ele está falando das mulheres, né? Então ele fala assim, ó, então vocês vão... É assim, o corpo ele é um fenômeno sexual. Todo o nosso corpo é um fenômeno sexual. Ele quer reproduzir. E se você não está com Deus, que é a força que faz que essa energia sexual se eleve, né, para os chakras superiores, naturalmente você vai virar um escravo da energia sexual. E daí ele fala aqui, ó, vítimas... na verdade, eles são brinquedos nas mãos de mulheres atraentes. Então, quanto mais uma mulher dentro de um contexto de valor social do que seja uma mulher atraente, ou cada pessoa tem uma concepção de atração em determinada forma, né, feminina, ou a mulher com o homem, né, mas aqui no caso são meninos que Prahlada Maharaj está pregando, ele fala, vocês vão virar verdadeiros brinquedos, uns bobões, né? Já viu o adolescente quando ele se apaixona por uma mulher, ele vira um bobão, que ele quer fazer tudo assim, né? Ou quando casa também, depois, né, acaba, o cara vira um marionete na mão da mulher, e a mulher sabe disso, ela sabe. O homem também. Tem mulher que cai na mão do homem e vira brinquedo na mão dele e ele faz o que quiser. E daí vão acontecendo todos esses conflitos, todas essas questões aí que a gente bem sabe, né? De coisas, né, até crimes passionais, e aí vai por aí. Mas, então eu falo assim, ó, vítimas dessa concepção de vida, aí você acaba expandindo, né? Porque você está atraído pela mulher. Tem esse fenômeno, Maia é esse fenômeno. Diz que a mulher é a criação mais bela de Maia. Entendeu? Então, isso já existe como um contexto natural para atrair a reprodução, para gerar mais corpos, para vir mais espíritos, para terem experiências nesse mundo material. Mas só que para lá da Maharaj ele está mostrando, ó, vai ser assim. Tá? Se vocês não despertarem, vocês vão seguir pelo caminho normal. Aí ele fala assim, ó, rodeados por filhos, netos, bisnetos, e assim ficam agrilhoados ao cativeiro material. Eles ficam, né, sentindo os prazeres e desprazeres da vida material por si só, mas não percebem isso, né? Aqueles que são muito apegados a esta concepção de vida chamam-se demônios. Aqui está explicando o que é demônios. É aquela pessoa que não se rende a Deus, não vive em Deus e está sempre vivendo uma vida de sexualidade, de luxúria, de ambição, de dinheiro, de ira, né? De ciúme, de inveja. Então, é assim que é a natureza dos demônios. Ele é o falso ego.
Assim como o Hiranyakashipu representava essas qualidades no nível máximo. Então é fabuloso esse passatempo, né? Nrsimhadeva não só deu o poder dessa manifestação em Hiranyakashipu, como também ele veio com o poder para destruir o poder que ele deu para Hiranyakashipu. Então, qualquer pessoa que se acha o falso egão, tudo aquilo que ele manifesta é uma concessão de Deus. E assim como Deus deu, quando você fica muito querendo ficar acima de Deus, principalmente se você ofende aquelas pessoas espirituais, que é o caso aqui de Hiranyakashipu ofender o seu filho, para lá da Maharaj, aí Deus vem e fala assim, você está se achando o gostosão? Você é o líder, você é o cara mais rico, mais poderoso. Aí vai e mata o demônio assim como uma formiguinha. Então Deus está mostrando, olha, sai desse falso ego, cara. Entendeu? Deixa que eu vou estraçalhar ele no meu colo. Por isso, quando a gente canta o mantra de Nrsimhadeva, imediatamente tem uma proteção em volta, né? A gente deve todos os dias antes de dormir cantar o mantra de Nrsimhadeva para não deixar que esses demônios no plano astral fiquem nos perturbando, né? O devoto tem que estar sempre rendido e pensando em Deus para não sofrer influências sinistras que estão nos observando aqui. Estão nos observando o tempo todo. Isso incomoda. Incomoda todos os seres do universo que são negativos. Mas não importa, o importa é que você vai sair desse mundo e você está indo, independentemente de qualquer coisa. Então, portanto, embora sejais filhos de demônios, mantende-vos afastados dessas pessoas que só conversam sobre isso, não conversam sobre Deus. Eles não participam da sua vida, não é uma associação espiritual. Porque nesse mundo, para você evoluir espiritualmente, você tem que estar associado com pessoas que estão evoluindo espiritualmente. Que tem essa mesma congregação, talvez, de pensamento, num determinado estágio da sua evolução humana. Isso é fundamental. Só que as pessoas podem ter um conhecimento espiritual, ter um pouco de avanço, né, na sua prática, porém, como ela se associa só com pessoas de mentalidade que não tem nada a ver com Deus, daí designadas demônios, não significa que são pessoas más, né, elas influenciam o seu campo de energia e você fica com a sua mente impregnada com as narrativas daquelas pessoas, as palavras, o carinho que você tem por elas, e aí você se perde nessa egrégora, né, das pessoas com quem você convive, ou com as notícias que você ouve. Tudo tem que ser selecionado, você tem que purificar a sua mente. E aqui ele fala, então, refugiai-vos em Narayana, a suprema personalidade de Deus, a origem de todos os semideuses. Semideuses são os seres que estão administrando o universo, manifestando as qualidades de Deus. Né? Então, Deus é a origem de todas as qualidades. Se manifesta especificamente, às vezes, né? Em mim vai manifestar uma qualidade, no outro outra qualidade. No semideus ele está citando aqui que são as qualidades mais elevadas do universo, os arcanjos, os anjos, tudo é qualidade de Deus. Então refugiai-vos nele, porque se ele é a qualidade de todos os seres desse universo que tem o maior potencial de representar, na administração do universo, a esse trabalho de progressão das várias humanidades em vários planetas, vamos nos situar naquele que é a origem disso tudo, que é Narayana. Onde está Narayana? Ele está no seu coração. Compreende isso? É muito simples. Entrou em contato com Vishnu, Krishna no seu coração, você já se qualificou. Você já está cheio de atributos. Então tem que viver nessa consciência o tempo todo. Porque para os devotos de Narayana, a meta última é libertar-se do cativeiro da existência material. Tá? Aí, a partir do momento que você se tornou realmente um devoto é isso, né? Dar o voto, né? Dar a fé para Deus. Então, quando você se torna um devoto de Deus,
a meta última é o quê? É libertar-se disso que está te prendendo. Que vai ser natural, quando você despertar para a verdade, quando você conhecer a verdade vai te libertar. Saber só sobre a verdade não vai te libertar. É uma questão de estado de consciência. Tá? Então vamos ao significado aqui de Srila Prabhupada aqui. Prahlada Maharaja tem mantido o ponto de vista filosófico de que se deve abandonar o poço escuro da vida familiar e ir para a floresta a fim de refugiar-se nos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. Também neste verso, ele enfatiza o mesmo ponto. Na história da sociedade humana, ninguém, em alguma época ou algum lugar, conseguiu libertar-se porque tinha muita afeição e apego à sua família. Inclusive, naqueles que dão a impressão de ser educados, há o mesmo apego familiar. Nem mesmo na velhice ou na invalidez, eles são capazes de abandonar o convívio de suas famílias, pois estão apegados ao gozo dos sentidos. Como temos comentado em diversas ocasiões, Jamaitunadi Grihamedi Shukam Rihukam. Os pretensos chefes de família só estão atraídos ao gozo sexual. Assim, eles se mantêm acorrentados à vida familiar e, ademais, querem que seus filhos caiam no mesmo laço. Né? O pai, quando vê o filho assim, o garanhão, né, ele fica muito feliz. Desempenhando papéis de boêmios nas mãos das mulheres, eles descambam rumo às regiões mais escuras da existência material. Então temos que tomar muito cuidado se a gente está devotando o nosso coração, o nosso amor a Deus ou a um ser humano por causa da atração sexual. Tá? O sexo não é ruim, a mulher não é ruim, nada é ruim, mas quando você está existindo somente nessa performance do falso ego, está encantado com isso, então é ruim. Ok? Você tem que olhar uma mulher como um espírito, com Deus presente. Mulher, homem, isso é dualidade. Isso aí é uma ilusão também. O espírito ele não é nem homem nem mulher. Ele é um servo eterno, amoroso de Deus. Tá? Então, temos que ter também não assim, esse julgamento, né? Porque quem lê a escritura fala assim, não quero saber mais de mulher, não quero saber mais de sexo, não quero... Não é assim. Mas se você crescer aqui como esses meninos vão crescer, sem essa instrução espiritual, eles vão se perder nisso. Fatalmente, todo mundo se perde nisso. Mas agora eles sabem. Aí fala, não, agora quando eu tiver uma esposa, quando eu tiver uma família, quando eu tiver dinheiro, é outra consciência, você vai usar energeticamente tudo aquilo que Deus está oferecendo para participar da sua experiência na vida humana, para você caminhar junto com tudo isso, progressivamente na evolução da sua consciência. E, naturalmente, na evolução da consciência de todo mundo. Se associando, né, com sempre nesse sentimento de será que essa pessoa está trazendo uma coisa positiva e transcendental para a minha vida, é uma pessoa que está me arrastando para condições degradadas e infernais. Então, imediatamente você deve, se você é uma pessoa que busca espiritualidade, quer viver a vida espiritual, você imediatamente diminui, né, essa associação, ou cria limites. E para algumas pessoas realmente que são muito demoníacas, que não querem nem ouvir você falar do divino, né? Te criticam, te julgam, então você sai fora. Tá? Sai fora.
lembrei agora de Jesus, né? Jesus falava as coisas espirituais, falava só de amor, mas os próprios religiosos da época, né, temendo perder aquela posição sacerdotal deles, eram os que mais falavam mal de Jesus, tinham ódio de Jesus. Então Jesus ele não se associava com esse pessoal, né? Fariseus, saduceus. Ele fala assim: você é filhos de víboras, só destilam veneno, né? Com as suas línguas. Eu aqui falando de amor, jorrando mel e doce pela minha língua, né? E vocês com essa inveja, né? Vocês são criaturas infernais. Compreende? Então ele não se associava. Alguns fariseus e saduceus seguiam, né, lógico, um programa, eram pessoas realmente dedicadas a Deus, mas viviam num sistema, não podia ser contra, porque se fosse contra, ia ser assim, ou morto, ia sumir, ia morrer de alguma coisa. Então, como fala assim, o sistema era bruto antigamente. Agora continua bruto, mas agora tem uma proporção de luz espiritual maior e isso já está mais expandido, né? Tanto que a gente encontra agora o Bhagavad Gita, o Bhagavatam, muitas pessoas falando na internet, enfim, agora está mais fácil, tá? E mais fácil ainda se você cantar o santo nome de Deus. Então, atraídos pelo gozo sexual, assim eles se mantêm acorrentados à vida familiar e, ademais, querem que seus filhos caiam no mesmo laço. Desempenhando papéis de boêmios nas mãos das mulheres, eles descambam rumo às regiões mais escuras da existência material. Adanta gobir vishatam tamijram punaha punascharvita charvananam. Como são incapazes de controlar os sentidos, continuam a vida de mastigar ou mastigado. E, portanto, descem às regiões materiais mais escuras. Então, Prabhupada, um devoto puro, ele sabe o que ele está falando, né? E também tem toda a descrição no Bhagavatam, se você ler o canto 5, vai descrever todas essas regiões chamadas assim infernais. Porque essas pessoas é o nível de vibração delas. Se você só vive no modo da ignorância, como um animal, desfrutando sexualmente, querendo dinheiro, passando por cima de todo mundo, cultuando o falso ego, poder, né? Esse egoísmo assim, exacerbado, tem lá regiões para onde você vai após a morte desse corpo, para ser burilado, né? Porque Deus quer que você volte. Então esses infernos são até lugares bons, né? No sentido que vai burilar o seu falso ego, para você ver quanta besteira que você está fazendo. Então, as regiões mais escuras, né? Aqui ele fala assim, continua a vida de mastigar o mastigado. Toda a vida, você, igual uma cana, você mastiga a cana, o doce, né, numa vida. Aí nessa vida, o bagaço, você traz o bagaço e continua mastigando o que já foi mastigado. Aí na outra vida você leva esse mesmo bagaço e vai tentar tirar assim, aquele caldinho de nada que sobrou e você está repetindo e está sofrendo cada vez mais. Então, mais ou menos essa ideia que Srila Prabhupada está falando aqui, né? Continua a mastigar o mastigado. E aí não tem mais o doce, não tem mais o prazer, não tem mais aquele suquinho da calda de cana. Você já experimentou e está querendo repetir aquilo que já não é mais a lição para essa vida atual que você está. Deve-se abandonar a associação com esses demônios, tá? Tem demônios muito bonitos, tá? Muito inteligentes, muito educados, né? Que sabem enganar muito bem, tem lábias, né? Uma oratória maravilhosa, um conhecimento espiritual incrível. Demônios. Então aí, ó, política, religião, né? Em todos os setores da vida humana. Música, vai ser todo mundo adorando, né? Os cantores, os atores, filósofos, demônios, compreende? Aquelas mulheres mais lindas, aqueles homens mais lindos, por dentro são puros demônios, pronto para
através do seu falso ego, né? E até assim a fama, né? Cria uma luxúria, um falso ego maior, né? Então Hiranyakashipu era o mal dos demônios porque todo mundo adorava ele. Ele fazia os semideuses adorá-lo porque ele tinha rompido, né? Quebrado todo o sistema de harmonia universal. E isso só aconteceu porque Krishna deixou, porque Krishna queria fazer esse passatempo aqui de Hiranyakashipu, de Nrsimhadeva chegar e mostrar, ó, esse cara aí conquistou todo o universo, todo mundo, ele queria que todo mundo adorasse ele. Não tem Deus, eu sou Deus e eu quero que todos os devotos que adoravam esse tal de Deus aí que meu filho fala, vocês vão ter que me adorar agora. Quem não adorava, ele matava. E aí tinha uma pedra de tropeço no caminho dele, que era o filho dele, para lá do Maharaj, que era o maior de todos os devotos. E ele tinha ódio para lá do Maharaj. Ele não entendia, ele era um demônio, né? Então a grandeza desse passatempo é que tem uma narração máxima, vamos dizer assim. O maior demônio contra o maior devoto. E aí Nrsimhadeva vem, né, e mostra, ó, aí 5 aninhos, mas não cai na onda de Hiranyakashipu, não tem medo de Hiranyakashipu, ele não teme nada nesse mundo, porque ele está completamente rendido a mim, protegido por mim, nada vai acontecer ao meu devoto, Krishna fala, nada vai acontecer, eu o protejo completamente. Ele fala isso no Bhagavad Gita, né? Trago para o meu devoto tudo que ele necessita e protejo tudo que ele tem. E o devoto puro tem o quê? Tem amor, tem devoção, tem serviço devocional, tem inspiração, né? Então isso que é incrível. Deus protege tudo isso, não deixa o devoto, usa o devoto o máximo possível para, enquanto aqui presente nesse mundo de sonhos, tentar dar a visão correta para as pessoas de acordo com a autoridade suprema, tipo, né, Prahlada Maharaj, Srila Prabhupada, Mestre Jesus e tantos outros aí que se iluminaram e atingiram essa posição crística. Então deve-se abandonar a associação com esses demônios e procurar associar-se com os devotos. Com quem está buscando Deus, quem realmente entendeu todo esse jogo, né? Os free guys, né? Os neos da vida, entenderam? Eles foram orientados internamente para ver, né? No caso aí no Neo do filme Matrix, o Morfeu levava ele para o mundo de Maia e mostrava, ó, tá. E aí ele ia se iludindo, mas aí a cada lição ele acordava. Então cada um de nós já é o escolhido por Deus, a partir do momento que você resolve não mais viver a historinha da ilusão e deixa de ser manipulado ou programado pelo sistema para ser só um joguete, né? Um personagem do jogo de quem está nesse sistema demoníaco, querendo comandar, querendo... Então você é só um número, né? Um CPF no sistema demoníaco, né? Agora, para Deus, você é o filho mais querido, mais amado. O amor de Deus é infinito, é ilimitado. Você nem pode imaginar o que é entrar em contato com o divino no seu coração. É outra realidade, é outra consciência. Assim, um devoto que já está vivendo em Deus, quando vê que as pessoas, né, coitadas, mesmo inconscientemente, ou em ignorância, ou por viver uma vida em que ela está só se associando com pessoas que não tem nada a ver com a realidade espiritual, e segue, né, também influências sinistras, tanto no plano astral, como nas narrativas de uma mídia que sabe muito bem para onde está conduzindo a humanidade. Então essas pessoas, elas não conseguem sentir esse amor de Deus. E amar a Deus sobre todas as coisas é a função normal do espírito que somos. E quando você chega nesse ponto de amor a Deus, você ama incondicionalmente a vida, cada pessoa, seja ela má, ou demônio, seja ela devoto ou divina, não importa, você ama todo mundo
igualmente, né, dentro de um contexto de relacional, mas a sua associação fica preferencialmente com as pessoas que estão de acordo com a sua vibração. Então, você sabe que os demônios não querem saber de Deus, vai ter aí várias encarnações, até ele chegar no ponto que ele vai se render de Deus. E as pessoas, os devotos que se renderam a Deus, igual você se rendeu, é uma associação mais adequada para você manter a sua árvore devocional em consonância, né, com esse que é chamado, né, Sri Krishna Sankirtana. É o primeiro verso de Chaitanya Mahaprabhu. Todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. San quer dizer união, Kirtana, todo que falando, cantando sobre Deus, explicando, né, as instruções divinas. Então, Sri Krishna Sankirtana, todo mundo falando, dançando, glorificando, adorando, ouvindo sobre Deus, falando sobre Deus. Então, é Sri Krishna Sankirtana. Daí Chaitanya Mahaprabhu está falando isso, é a primeira palavrinha dos 8 versos que ele deixou no planeta. Todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana, que limpa, né, a mente de toda poeira e purifica assim, completamente o coração, trazendo essa bem-aventurança. E já quem tem mais essa tendência demoníaca a não se render a Deus, pelos seus motivos inconscientes e ignorantes, que às vezes elas nem têm culpa de ser assim, elas só vão trazer para você o quê? Lamentação, problema. Ah, mas esse mundo é ruim. Ah, mas Deus é cruel. Olha só, por que o mundo é assim? Aí você vai se envolvendo com essa não realização, essa racionalização banal das pessoas encontrarem desculpas para rejeitarem Deus. E aí você bota a culpa em Deus e fala assim, não, eu vou conduzir minha vida e eu mesmo vou me libertar dessa energia material. E você não vai se libertar dessa energia material, você pode ter certeza disso. Porque a energia material é um fenômeno, ou a matrix, exatamente da sua não rendição a Deus. Por isso que você está aqui agora. Aí você pode sair daqui agora. Você quer sair da energia material? Passe a usar cada dia da sua vida para fazer o Sri Krishna Sankirtana. Tá? Seja isolado, ou seja em associação com outras pessoas que estão fazendo isso. Para reforçar a sua energia. Né? Quanto mais pessoas você está trabalhando nessa vida, isso vai te ajudar. Mas se mesmo devotos ali são muito caídos e só estão falando mal, julgando, então também não se associa com esses devotos, não. Ainda são devotos que vão mais atrapalhar do que te ajudar. Por isso Krishna fala, você deve se aproximar de pessoas avançadas na consciência espiritual, que já está vivendo, na verdade, né? São os devotos puros. Dá prioridade a isso. A ouvir sempre um devoto puro está falando sobre Krishna, sobre os passatempos de Krishna, ouvir, né, um devoto puro cantando o santo nome de Deus, tudo isso aí vai fazer com que a sua energia ela transcenda assim, completamente. Isso vai virando um hábito transcendental. Não um hábito bom ou um hábito ruim, um hábito transcendental. E você vai se tornando um ser de luz nesse planeta. Toda a sua estrutura, né? Todas as moléculas, todas as células passam a vibrar em ressonância com a superalma que está no seu coração. Krishna diz isso também no Bhagavad Gita. Ok? Então, como sempre, incrível, né? Falar esses versos, assim, eles são muito iluminantes, principalmente quando tem a inspiração divina, né? Quando a gente fala, isso é incrível. E toda essa inspiração ela está dentro do seu coração agora mesmo. A partir do momento que você lê um verso desse e fecha, né, assim, os olhos, acalma a mente, vai para o seu plano intuicional, tudo isso que a gente conversou aqui agora é o que acontece quando você faz isso, esse contato com Deus. Tudo vai sendo revelado para você de uma forma fácil, né? A diferença é que aqui a gente está falando e alguém está ouvindo. Qualquer dia você vai estar falando e alguém vai estar ouvindo.
porque você vai pegar essa habilidade de conseguir expor a sua própria reflexão, a sua própria meditação, dessa forma ativa da oratória, entendendo que quem está te inspirando é Deus, não é você que está exponenciando nada, você não faz nada, você só deixa Deus te usar como instrumento para a manifestação dele nesse mundo, naquilo que ele quiser. Cada um tem um talento, compreende? Você tem que tirar o falso ego da jogada. Não sou eu que falo, é o Pai que fala através de mim, o Mestre Jesus falava. Não sou eu que faço, é Deus que faz através de mim. Não sou eu que sinto, é Deus que sente através de mim. Quem eu sou? Eu sou uma parte integrante de Deus, eu sou Deus em ação. Eu e o Pai somos um. Medita nisso. E aí você se desvincula do falso ego, que é aquele que acha, que faz, aquele que pensa, aquele que sente, né? Aquele que é o bonzão, que está revolucionando, que está salvando outras pessoas. Aí eu vou abrir aqui uma super igreja, né? Vou salvar todo mundo. E aí é confusão. Então eu vou ler o verso para finalizar. Nossa, 1h15 já. Meus queridos amigos, ó filhos de demônios, é incontestável o fato que, não conhecendo a suprema personalidade de Deus, ninguém, em parte alguma, jamais conseguiu libertar-se do cativeiro material. Pelo contrário, aqueles que não conhecem o Senhor estão atados pelas leis materiais, Maya. De fato, eles se entregam ao gozo dos sentidos e só querem saber de mulheres. Na verdade, eles são verdadeiros brinquedos nas mãos de mulheres atraentes. Vítimas dessa concepção de vida, eles são rodeados por filhos, netos e bisnetos. E assim ficam agrilhoados ao cativeiro material, até a morte, né? Aqueles que são muito apegados a esta concepção de vida chamam-se demônios. Portanto, embora sejais filhos de demônios, vocês estão tendo uma oportunidade de ouvir o que eu estou falando aqui, mantende-vos afastados dessas pessoas e refugiai-vos em Narayana, a suprema personalidade de Deus, a origem de todos os semideuses. Porque para os devotos de Narayana, a meta última é libertar-se do cativeiro da existência material. Tá? Então estamos nessa forma humana, que é uma oportunidade que Deus nos deu para a gente escapar dessa matrix, dessa maia, e para isso você tem que se render a Deus, porque essa matrix é uma energia de Deus. Maia é uma energia de Deus. E ela continua existindo como uma prisão enquanto você não estiver vivendo na consciência de Deus, que está aqui no seu coração agora mesmo. E aí você, quando se torna um devoto puro, você sai dessa prisão, você sai da matrix, você sai da maia, mas continua dentro do sonho, totalmente consciente, enquanto ainda tem esse corpo, né? Usando esse corpo com aquilo que é o que mais agrada a Deus. Tentar expandir a consciência das outras pessoas para esse acordar, essa iluminação. Para que elas realmente busquem atingir esse estado, né, crístico. Cristo em vós, esperança de glória, né? Dizia Paulo de Tarso, né? Cristo em vós, esperança de glória. Então, a glória está aí. O Cristo sempre, você sempre é esse Cristo, né? Saia do falso ego e seja o Cristo, né? Como deu o exemplo o Mestre Jesus, e tudo vai ficar perfeito na sua vida. Ok? Então, um beijo no coração, muita luz. Jai Prahlada Maharaj, Jaya Nrsimhadeva Ki Haribo!